Muito boa noite, vamos começar, Bezerra Hashem. A palavra que vai rodar o tema de hoje, ela é mais fácil de se imaginar. Obviamente que no mundo sempre tem época para tudo, né? Quando é fim de ano se fala sobre férias. E quando é começo de ano se fala que os alunos voltam para a escola. Então no mundo judaico também tem momento para cada uma das coisas. Agora, na verdade, é a época que o tema é fácil de escolher, chuva, pessoa melhorar, mas eu vou falar para vocês, é um dos temas mais difíceis de preparar um shiur. Eu fiquei preparando alguns dias e horas, em especial essa vez. Aí eu pensei comigo mesmo, o que eu vou falar que eles já não sabem? E o que eu vou falar que dá para acrescentar alguma novidade ou para eu acordar falando comigo mesmo? Porque para falar o que todo mundo já sabe e não acrescentar nada, fica deixando a desejar. Então, alguma novidade tem que ter, e Bezerra Hashem vai ter, vamos junto ver se a gente consegue, no frio de São Paulo, aquecer o coração judaico. Vamos lá. No que se refere a Teshuvah. Eu vi uma vez, isso que me motivou a preparar algumas horas, o shiur é o seguinte: Rav Israel Misalant, que é o famoso homem, um dos pilares do que se diz mussar, ética, conduta. A gente sabe que dentro do comportamento da pessoa tem as halachot, como a pessoa pratica as halachot na prática, mas tem também o que é chamado mussar. Mussar é como a pessoa deve se conduzir, como ele deve se comportar em referência a ficar bravo, ficar calmo, ser pão duro, ser mão aberta. Então tem as midot da pessoa, os traços, as características pessoais. Rav Israel Misalant, ele fala no livro dele, Or Israel, ele fala algo espetacular. Ele fala o seguinte: qualquer quantidade, qualquer esforço mínimo da preparação que a pessoa faz para os Hagim, seja Rosh Hashanah e Yom Kippur, isso, por menor que seja, tem brachot ilimitadas. Quando eu pensei isso, eu falei, uau, se o tópico é difícil, mas Rav Israel Misalant provou para a gente, prometeu para a gente, olha, o esforço que for, que a gente tiver, menor que seja, que não é o caso aqui, isso aqui traz brachot ilimitadas. Eu vou contar para vocês, começar por aqui, uma história que eu vi, verdadeira, que ela aconteceu na Europa, mas não era na época de auge, naquela época de ouro, naquela época bonita de Bnei Israel, era na época de dificuldade da Segunda Guerra. O indivíduo, muito bem sucedido economicamente, pai de família, o nome dele era Leibel Moscovitz. Leibel é o nome famoso Ashkenazi, Moscovitz é o sobrenome verdadeiro da pessoa. Ele tinha um pressentimento que as coisas na Europa, onde ele estava vivendo, não iam terminar bem. Infelizmente isso provou ser verdade, e em especial com ele. Ele tinha, um pouquinho antes da Segunda Guerra, ele tinha, na verdade, esse senhor Leibel, ele é uma pessoa, como falei para vocês, tinha muitas posses. Ele falou, olha, se eu for embora do mundo e minhas posses ficarem comigo, então eu vou perder tudo. Ele ficou pensando o que ele podia fazer para tentar garantir alguma coisa para a família dele. Ele falou o seguinte, olha, tem o Rav de uma cidade próxima, Talmid Chacham grande, chamado Rav Chaim Kreiswirth. Na verdade, esse Rav, ele viveu de 1918 até 2001, tá bom? Ele casou, ele próprio é uma pessoa grande, mas ele casou com a filha de um dos maiores Talmidei Chachamim que viveu na Europa, na época, durante a guerra, chamado Rav Avram Godinsky, Zichron Libraha. O Rav Chaim Kreiswirth morava lá, e esse Leibel, esse senhor, falou, olha, eu vou dar os meus documentos do que eu tenho para ele, porque se algum dia eu for embora do mundo, pelo menos, ele vai passar isso adiante para alguém que possa sobrar da minha família ou ter alguma utilidade, isso não ficar parado no banco. Ele pegou os papéis que ele tinha e falou para ele, olha, a maioria do que eu tenho, das minhas propriedades, etc e tal, eu vendi e eu estou passando para o senhor esse papel de uma conta que eu tenho na Suíça. De fato, infelizmente, esse senhor faleceu na Segunda Guerra. Esse Rav Chaim Kreiswirth, que eu falei para vocês, que viveu até 2001, ele, obviamente, passou a Segunda Guerra Mundial e ele foi morar em Israel. Num belo dia, ele estava nos Estados Unidos e ele estava
andando de um lugar para o outro, e ele tinha como um dos objetivos dele pegar Yehudim de orfanatos. Tinham muitos Yehudim em orfanatos e casas de não Yehudim, que eles foram entregues para serem cuidados. Então, esse Rav Chaim Kreiswirth viajava a lugares do mundo para procurar Yehudim. Como eles procuraram Yehudim é uma outra história, mas eles iam para lugares de outras religiões, instituições de outras religiões, e procuravam pessoas que eram Yehudim e foram entregues a não Yehudim para ser cuidados durante a guerra. Ele estava sentado no metrô em Nova York, e do lado dele tinha um Yehudi. Começou a ver, conversa vai, conversa vem. Obviamente que esse Rav Chaim Kreiswirth já era mais velho. E ele pergunta para ele qual é seu nome. Os dois falavam Yiddish. Ele falou, meu nome é Yoel Moshkovitz e o seu Chaim Kreiswirth. E conversa vai, conversa vem. Aí ele pergunta para ele, mas esse Rav Chaim pergunta para ele, olha, Yoel, da onde você é? Ele falou, olha, originalmente eu nasci na Cracóvia, eu vim muito pequeno para cá. E, graças a Deus, fugi, não sobrou nada da minha família. Eu falei, como que você está? Ele falou, já que o senhor está perguntando, algumas pessoas sobram salário no fim do mês, e eu estou sobrando um mês no fim do salário. Eu estou com uma dificuldade grande. Eu vim aqui, eu sou um professor, eu dou aula numa yeshiva, e eu tenho família, mas a gente está se virando aí. E começou a conversar em Yiddish e tal, e começaram a falar de onde ele morava. E esse Rav Chaim Kreiswirth olha para ele e fala, olha, pela história que você me falou, pela localização que você vem, pelo teu sobrenome, tudo indica que seu pai se chamava... Aí o menino que já não era mais um menino, Yoel, começa a lacrimejar e fala, meu pai era Leibo. E aí o rabino fala, uau! Assim, como uau? Meu pai faleceu na guerra. Eu sinto muito, mas a sua Yeshua está sentada do seu lado, a sua salvação está do seu lado. Ele falou, cadê? Ele falou, sou eu. Ele falou, antes de seu pai falecer, ele me deu um documento que é a conta da Suíça dele, para que eu entregasse para alguém algum dia no futuro. E nada mais, nada menos que eu estou aqui do seu lado, e a conta da Suíça agora ela é sua. Pessoal, prestem atenção. Esse filho do falecido que agora estava com a Yeshua, com a salvação do lado dele, ele estava numa situação tão apertada que ele falou, olha, Rav, felizmente a ajuda do senhor não me serve. Ele falou, mas por que não me serve? Por que não te serve? Ele falou, olha, eu estou tão apertado, para mim resgatar esse dinheiro, eu preciso ir até a Suíça, eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem. Então, Rav Chaim, obviamente que ajudou ele para comprar passagem e depois, teve o refund do dinheiro, falou para ele, uma vez ele contou essa história e ele perguntou para as pessoas que escutaram essa história a seguinte questão, que eu faço para vocês. Esse Yoel, que era o pai, filho do Leibo, que recebeu essa herança, todo o tempo, até ele chegar na Suíça, ele era uma pessoa rica ou pobre? Ele era rico ou pobre, Yoel? Até ele chegar? Até ele chegar na Suíça. Pobre. Ele era pobre. Mas na verdade ele era rico, porque o dinheiro já era dele, é um dos herdeiros, era o único que sobrou da família, já era rico. Mas era rico, mas não era, porque ele não tinha nada com ele. Eu aprendi dessa história uma coisa interessante, que ter dias como esses, que a gente tem na nossa frente, até chegar ao Shana, até chegar Yom Kippur, a série tem Metchuvah, e a pessoa está com a conta na Suíça e não saber que a conta é dele, o cara é pobre, que nem vocês falaram. Quando a pessoa fala, mas poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar passagem para ir para a Suíça, meu amigo, se vira, vai lavar prato. Se você sabe que tem uma conta te esperando, tem uma fortuna lá, dá cambalhota, vai na Avenida Brasil lá, vende mentos lá e ganha dinheiro. Conta a piada aí no semáforo e ganha dinheiro. Exatamente a mesma coisa quando se refere a Elul, meus queridos. Rosh Hashanah, Aseret Metchuvah e Yom Kippur. Se a gente soubesse, se eu soubesse, vou tentar, pouco que eu aprendi a contar para vocês, a riqueza que a gente tem na nossa frente, os dias se transformam diferentes. Se não, a pessoa não tem a riqueza, ele é rico, não é rico. Se a pessoa não sabe o valor do que ele tem na frente dele, ele não é chamado de rico. Eu estava conversando com alguns jovens em algum lugar e eu quase tive que chamar a Tzalá. Por que aconteceu? O seguinte, eu fiz uma pergunta para eles. Falei para eles, olha, da onde a gente sabe que na Torá tem 613 mitzvot?
Ah, sei lá, Rabino, tipo, assim, todo mundo fala que tem 613 mitzvot, deve ser que tem. Falei para ele, eu concordo com vocês, ninguém mentiu para vocês. Aí os meninos falaram, Rabino, você não vai falar de novo o que a gente aprendeu na escola estava errado. Eu falei, não, de jeito nenhum, tem 613 mitzvot. Mas da onde a gente sabe que tem 613 mitzvot? Aí um aluno confiante, pessoal, eu fiz isso em alguns grupos, e sempre tinha um aluno brilhante que levanta a mão. E o aluno brilhante, que era diferente em cada um dos grupos, falou exatamente a mesma resposta. De onde a gente sabe? Da Romã. Falei, como assim? Falei, a Romã tem 613 caroços, daí a gente sabe que tem 613 mitzvot. Falei, Habib, a Romã nunca teve e nunca terá 613 caroços. Falou, não pode ser! Foi aí que eu quase liguei para Tzalá. Era tudo que eu aprendi na minha vida. A Romã não tem 613 caroços? Eu falei que não. Falou, como você me prova? Eu falei, eu sei que você nunca vai contar, você vai ter que acreditar em mim. Mas se você algum dia quiser contar, abre, vai no sacolão lá, aproveita agora que está mais barato, abre a romã. Kiddush de Rosh Hashanah. Kiddush de Rosh Hashanah, isso. Abre a romã. A gente não come romã porque tem 613 mitzvot. A gente come romã para lembrar que igual que a romã tem muitos caroços, assim também que a gente tenha muitas mitzvot. Mas não é daí que a gente aprende que tem 613 mitzvot. Esse menino é um menino rico ou pobre em sabedoria? Adoro o menino, mas pobre em sabedoria. Da onde a gente sabe que tem 613 mitzvot? Homework, não vou contar para vocês hoje. Mas eu queria ir hoje com vocês além da Romã, que não existe 613 caroços. E, by the way, já que eu estou falando sobre isso, olhem que interessante. Eu estava falando para um menino, eu falei, olha, explicando para ele um pouquinho sobre brachot, as brachot que a gente faz antes de comer. E expliquei como que chama o pão em hebraico, como chama pão em hebraico? Lechem. Aí ele falou, agora eu entendi, Rabino. Eu falei, o quê? Sexta-feira à noite. Agora eu entendi. Eu falei, o que você entendeu? Aí ele falou, Shalom Aleichem. A gente fala oi pro pão, aquela halá especial. Ai, ai, ai. Bom, Shalom Aleichem não é nem oi pro pão, meus queridos. E 613 mitzvot nós não temos da Romã. Mas existe em relação a Tchuvá algumas coisas que a gente imagina que é assim também. Que a gente está falando oi para o pão, Shalom Aleichem, a gente está falando oi para os anjos, não para os pães, né? Oi para os anjos que acompanham a pessoa quando ele vem do Knis sexta-feira à noite. Mas tem alguns assim, preconceitos que a gente tem de Tchuvá que eu queria aprender com vocês se são verdades ou não e ir para frente. É o seguinte, vamos lá. Em Parashat Bo, a gente já volta para Chodesh Elul, e tem tudo a ver com Chodesh Elul. A própria Parashat Bo fala sobre quando o Paró chegou, Moshe Rabbeinu, melhor dizendo, chega para o faraó. Hashem fala para Moshe Rabbeinu o seguinte pasuk. Primeiro pasuk da Parashat, talvez alguns já conheçam. Bo ele parou. Moshe Rabbeinu vai para o faraó. Por quê? Ki ani ichbati et libo. Porque eu endureci o coração do faraó. Como a gente sabe, as primeiras makot, as primeiras pragas, o faraó estava com o coração soft, on the rocks, ele podia escolher o que ele queria. Depois de algumas makot, a gente falou, olha, acabou, chega. Agora, o que Moshe Rabbeinu foi falar com o faraó? A gente falou, vai para o faraó. Bom, ele parou. Pessoal, tem um Rashi que a gente já leu 1000 vezes, já ouviu falar, e nunca chamou atenção, mas ele é assustador. Rashi fala, ve'atrebo, adverte o faraó. Em outras palavras, vai para o faraó. Agora que ele já está com o coração duro e faz o quê? Adverte ele. Adverte ele do quê? O Rambam ensina para a gente, Rambam tem, que vocês saibam, Tchuvá a gente normalmente fica na maçã com mel, ou na Romã que a gente mencionou, daí por diante. Mas o Rambam tem 10 capítulos de leis de Tchuvá. O Rambam e Alachot Tchuvá tem 10 capítulos, e cada capítulo tem uma dezena de Alachot sobre leis de Tchuvá. Quer dizer, tem leis, tem como fazer, tem um processo aqui. O Rambam e Alachot Tchuvá, ele traz como exemplo o próprio Paró, que uma pessoa que depois de errar tantas vezes na vida, essa pessoa, quando Hashem endurece o coração dele, diz o Rambam sobre o faraó o seguinte, Natan adin limnoa mimeno ad shenifra mimeno. Hashem deu o poder, vamos dizer assim, de faraó, tirou o poder, limnoa mimeno tchuvá, de tirar a tchuvá dele, até que Hashem foi lá e cobrou dele das ações dele. Quer dizer, o faraó,
o Paró não tinha, em momento algum, diz o Rambam, depois da quinta, sexta Macá, livre-arbítrio. Então a pergunta que se faz é, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, boil Paró, vai para o Paró, para quê? Para advertir ele. Advertir ele o quê? Ele não tem mais livre-arbítrio. Pergunta difícil. Diz o Rambam, Eino yachol lashuv. O faraó, nesse momento, já não tinha mais como fazer chuva. Ela yamut berish'o. Ele era obrigado já a morrer como um rachá. She'asat chila mirzonó. Porque no começo ele tinha livre-arbítrio. Ele escolheu perder o livre-arbítrio. E daí por diante, Hashem falou, não tem mais como, assim explica o Rambam, que ele faça chuva. Boa, então Hashem endureceu o coração dele. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: alguém que erra uma vez, 2 vezes, 10 vezes, Hashem fala, cansei. Talvez o exemplo seria, uma pessoa pula do 40º andar, Deus me livre, e ele chega no 30º andar e fala, me arrependi. Kadish. Não tem como se arrepender. Tem coisas na vida que não tem mais como se arrepender. Então a resposta aqui é, nesse estágio em Parashat Bo, o Rambam explica Maimônides, em Alachot Tshuvah, Perek Vav, Alachá Gimel, Boel Paró, vai para o Paró, diz Rashi, adverte ele. Mas o Rambam fala adverte, como assim adverte ele? Como é que eu leio o passuco? Adverte ele em quê? O Rambam explica que o faraó não tinha mais nesse estágio como fazer chuva, porque ele não tinha mais livre-arbítrio. Advertir ele em quê? Para fazer o quê? Qual era a missão de Moshe Rabbeinu naquele estágio? Era uma ordem divina de Hashem, Boel Paró, vai para o Paró. O Paró que nesse momento já da vida dele não tem mais como fazer chuva. Tem um livro chamado Netivot Shalom, e fala uma resposta que a pergunta é assustadora e a resposta é um show de resposta. E que a gente aprenda alguma coisa nova em chuva, em Elul, para não ficar na maçã com mel. E será que eu esqueci alguém na minha lista de mandar bolo de Shana Tová? Pode fazer isso também, mas não é para isso, meus queridos, que Hashem deu o mês de Elul. Ele fala o seguinte, vou só adaptar um pouquinho, mas a ideia, o Rav Dislonim fala no livro dele, Netivot Shalom. Lembro uma vez, quando eu estava morando em Miami, saiu no jornal, tem um jornal famoso lá chamado Miami Herald, e saiu na capa do jornal, que tem um lugar chamado Everglades. Everglades é um lugar famoso, se não é que fica agora, onde está cheio de jacaré crocodilo. Tem aqueles airboats, aqueles barcos, e são barcos abertos. O mais legal é que você vai no barco, obviamente com a mão para dentro, e aí o chefe lá do barco, o motorista do barco, ele liga a ventoinha lá, o barco começa a andar com aquele ventilador, e ele joga uns amendoinzinhos lá, e os jacarés aparecem, e você fica vendo, obviamente lindo, porque estão longe. Isso, igual vela de Hanukkah, muito bom. O que aconteceu? Uma criança caiu, saiu no jornal isso, uma criança caiu, eu lembro que saiu no jornal, a gente leu na capa do jornal, a criança caiu lá dentro, e obviamente que os jacarés ficam parados lá, na hora que cai alguma comida, o que acontece? Baruch Mehayam Etim, o bicho revive e vira um astuto, é assustador. Caiu uma criança, e saiu no jornal que aquela criança estava sendo já, infelizmente, a caminho de comida de jacaré. A mãe abriu a boca do jacaré, segurou o jacaré, tirou a criança lá de dentro, obviamente que o cara que estava no barco resgatou a criança e a mãe ilesa. Como é que é possível, eu não sei se ela era lutadora de boxe ou sumou a mãe, não parece pela foto que estava lá, então como é que é possível que uma mãe normal é capaz de tirar uma criança da boca do jacaré e salvar a criança ilesa? A resposta é que existem forças dentro da pessoa física que a pessoa não imagina elas. Mas quando tem alguma situação de apuros, o corpo próprio produz essa força e a pessoa é capaz de exercer esse potencial que tem dentro dele. Essa força existe sempre na pessoa ou não existe? Existe. Mas quando que ela aparece, quando que ela é vista à tona? Uma situação de necessidade. Em relação a Tshuvah, em relação a Ruhaniut e espiritualidade, existe exatamente a mesma coisa de Rebbe de Slonim. Acompanhem só. A gente já vai responder por que Moshe Rabbeinu foi falar com o faraó, qual a necessidade de falar com o faraó, se o faraó não tem mais livre-arbítrio. Tem uma história em Masechet Hagigah, aparece em outro lugar também, mas aparece principalmente em Masechet Hagigah, um personagem que tem que ser famoso para qualquer Yehudi. Ele é chamado Elisha ben Avuyah, ou mais conhecido como Acher. Qual é a história dele?
Antes de saber a história dele, para quem a gente não escuta, já escutei, mas tenta viver. Elisha ben Avuya ou Acher, que são a mesma pessoa, ele foi professor de Rav Meir. Rav Meir é uma opinião que quando aparece qualquer uma das Mishnayot, no Talmud inteiro, em qualquer um dos dapim, das páginas do Talmud, uma opinião sem nome, Stam Tana Rav Meir. Quem é o professor desse gigante, desse, me permitam, ilustre Tana, que qualquer opinião que aparece em qualquer Mishnah sem nome, anônima é Rav Meir, Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya, Gemara nos conta, em Hagigah, na página 15a, que ele fez algumas averot, e Hashem falou para ele, hashtag, acabou, vai daqui. O aluno dele, Rav Meir, que era gigante por si só, falou para o Rav dele, Elisha ben Avuya, Rav, faz chuvá. O que Elisha ben Avuya respondeu para ele? As seguintes palavras. Eu escutei uma bat kol. O que é bat kol? Uma profecia. No momento que terminaram as profecias, sobraram ainda bat kol. Bat kol é uma voz que Hashem falou. Shuvu banim shovevim. Volta. Você é meio agitadinho assim? Volta, eu quero você, disse Hashem. Chutz meacher. Menos um cara. Tem um indivíduo que eu não quero ele comigo. Quem é esse indivíduo? Elisha ben Avuya. Então Elisha ben Avuya falou para o grande aluno dele, Rav Meir, você quer que eu faça tshuva? Hashem próprio não me aceita mais. De novo, veio Rav Meir e falou, Rav, faz tshuva. Falou, mas eu já te disse, Hashem me falou uma bat kol, uma voz celestial, uma profecia, todo mundo pode fazer tshuva, nesse momento pelo menos, chutz meacher, eu não tenho mais como fazer tshuva. Eu sou, em português, um caso perdido. Tem um livro chamado Reshit Chokhmah. Adolescentes adoram coisas de terror. Eu não gosto de chamar de livro de terror, obviamente, porque era um grande Talmid Chacham. Esse livro foi escrito no século XVI. É um nome que parece brasileiro. O mechaber desse livro chamado Reshit Chokhmah, é chamado Rav Eliyahu de Vidas. De Vidas. Rav Eliyahu de Vidas, Zichron Libracha, escreveu o livro Reshit Chokhmah no século XVI. Esse livro, baseado no Zohar, ele é um pouco, na verdade, não é estrito, porque é seu emet, mas tem coisas difíceis da gente assim, engolir. Mas o Reshit Chokhmah traz para a gente uma pergunta fortíssima sobre essa Gemara. Está escrito em Masechet Psachim, na página Pei Vav Amud Bet, o seguinte: Kol ma sheomar lecha balabait ase chutz mise. Tudo que o dono te disser, faça, porque ele é o dono, você tem que obedecer ele, exceto uma coisa, vai daqui. Chutz mitze, vai embora. Isso você não precisa obedecer. O Reshit Chokhmah explica essa Gemara de uma forma espetacular, preste atenção comigo. Tudo que o dono falar, quem é o dono? Hashem. Tudo que o dono do mundo te falar, faça. Você é obrigado, as mitzvot, não há averot. Exceto uma coisa, chutz mitze. Se ele te falar, vai embora, eu não quero você, isso você não precisa escutar Hashem. Então pergunta o Rebbe de Slonim a seguinte questão: como que Elisha ben Avuya escutou um bat kol, uma profecia divina falando, Habibi, todo mundo pode fazer tshuva nesse momento, menos você, Elisha ben Avuya. Ele escutou ou foi um déjà vu? Ele escutou. Então se ele escutou, mas como assim? A própria Gemara conta pra gente que tudo que Hashem te fala, acredita. Menos uma coisa, Hashem te fala, vai embora, chutz mitze, não quero te aceitar, isso você não precisa escutar Hashem. Mas como assim? Então por que o professor, que ele Elisha ben Avuya, não fez tshuva? Qual então o bat kol? O que o bat kol vai ensinar ele? Nada. Se tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer a Hashem, menos, se Hashem falar para mim não fazer tshuva, eu preciso não escutar ele, então é óbvio que Hashem nunca vai me falar isso. Como é possível que um bat kol, uma voz celestial, falou para Elisha ben Avuya, você não é aceito? Responde o Rebbe de Slonim o seguinte: tem duas condutas no mundo. Elisha ben Avuya e Acher é a mesma pessoa. Existem duas condutas de Hashem no mundo, e aqui vai a novidade, é sempre bom aprender. Falando comigo mesmo. Se você for uma pessoa normal, uma mãe normal, você vai carregar uma, duas, três sacolas do pão de açúcar, cola cavot. Mas se você tiver uma situação de Everglades, que lá além o filho está dentro da boca do jacaré, você vai conseguir abrir a boca do jacaré. Porque tem aquela força dentro da gente.
No curso natural de Teshuvah, o professor de Rav Meir, Acher ou Elisha Ben Avuyah, não tinha como fazer Teshuvah. A Bat Kol falou, Habibi, todo mundo pode fazer Teshuvah, Chutz me Acher, menos você. Ele falou para o aluno dele, Rav Meir, eu não tenho como fazer Teshuvah. O aluno falou, faz Teshuvah. O que o aluno estava falando para ele? Hashem falou, eu escuto todo mundo. Me obedece, mas se eu te mandar não vir, vem. Como pode ser? A resposta é a seguinte. É algo de se lambuzar. Se a pessoa dá o íntimo dele, mesmo um tal de Acher, que era um gigante, mas infelizmente caiu muito baixo, ele é capaz de fazer Teshuvah. Por isso que o aluno Rav Meir falou, Rav, faz Teshuvah. Mas eu escutei um Bat Kol. Tá certo, o Bat Kol é para todo mundo que não quer de verdade. Se você quiser de verdade, se você sentir que você está na boca do jacaré no Everglades, até contra o Bat Kol você pode. Quem falou isso? Isso quem fala, o Rebbe de Slonim no livro dele, Nitivot Shalom. Assim ele explica, porque o Reshit Chokhmah fala para a gente que a gente é obrigado a escutar Hashem em tudo, menos ir embora. Ir embora quer dizer não fazer Teshuvah. Então, como que a própria Gemara atesta que Hashem falou isso? Hashem falou, você tem razão. Em curso normal de vida, você não tem como fazer Teshuvah. Mas se for, se sentir como se estivesse no Everglades, aí dá para fazer Teshuvah. É fenomenal isso. Pessoal, e olhem que novidade que sai daqui. Mas o que seria na vida um estado? Vou dar um exemplo, já vou dar um exemplo. O que seria um exemplo prático? Eu já vou dar um exemplo de algo que a gente faz sempre, mas é tão legal colocar os óculos da novidade. A Torá é tão infinita, é tão deliciosa, é algo de se lambuzar. Kiddush, Sabri Maranan, Zecher Litziat Mitzrayim, Tfilin, Zecher Litziat Mitzrayim, quase tudo é lembrança da saída do Egito. Olhem que bárbaro. Quando a gente estava no Egito, que mensagem que tem tanto para sair do Egito? Lembrar que Hashem tirou a gente do Egito com um purpose, com um objetivo, tá certo. Mas tem uma mensagem a mais agora. Quando a gente estava no Egito, qualquer porteiro de Genópolis sabe isso, que nível de impureza nós estávamos? 49. Todo mundo sabe disso. O que quer dizer 49 níveis de impureza? Quer dizer, se ficasse lá, está escrito no Zohar, mais um momento, não um mês, não uma semana, um momento que acontecia, jamais dans la vie, nunca de novo, never again. O povo Yehudi não existiria mais. Aquela pouca brasa que você poderia soprar para reviver, não ia nunca mais ficar incandescente. Olha que interessante. Mas nós estamos aqui hoje. Como que a gente está aqui hoje? Se estava no 40º nível nono de Tumá. A resposta é a mesma coisa. Que você tem razão. No 49º nível de Tumá é o fim. Faltava um pingo para o fim. Dá para fazer Teshuvah? Estava com o coração duro. Não entrava mais nada. Se você sentir que você está no Everglades, se você sentir a importância que tem o Din de Rosh Hashanah, Aseret Emet Teshuvah, Yom Kippur, que não são dias para a gente fazer slichot, não são dias para comer maçã com mel, não são dias para mandar cartão de Shana Tová, Kartis Brachá, também para isso, são alachot que tem que ser feitas, mas o objetivo desses dias é mudar. Como que muda? Entender que o julgamento da pessoa é algo minucioso. Entender que se eu quiser, eu tenho minhas forças, eu sou capaz de mudar. Boil Paró. Mas por que? A gente perguntou um minuto atrás. Vai falar com o Paró? Falar o quê? O Paró está com o coração duro, o Rambam fala que ele não tinha mais livre-arbítrio. A resposta agora é óbvia. Não tinha livre-arbítrio em que nível? Classe econômica. Agora, se ele entrasse na classe executiva de Teshuvah, ou no Everglades do nosso exemplo aqui de hoje, mesmo o Paraó poderia ter feito Teshuvah. Bomba! Porque Hashem falou, pô, ele parou. Irashi diz, adverte ele. Habib, adverte o quê? Para comer koisat no Egito? Que advertência que tem? O Rambam fala que ele não tem mais livre-arbítrio. A resposta é, como a gente falou sobre Elisha Ben Avuyah, mesma resposta, assim diz o Rebbe de Slonim, que no nível normal não tem, mas Moshe Rabbeinu, se você advertir ele, Moshe Rabbeinu advertindo uma pessoa e ele quiser, ele pode voltar a ser Paró Tzadik. Infelizmente, terminou como Paró Arashá. Porque nós falamos Zecher Litziat Mitzrayim tantas vezes para lembrar que a gente estava no mesmo nível no Egito, igual o Faraó, igual a gente estava lá no fim, 49. 49 quer dizer acabou, já desistiram da gente.
Toda mitzvah, é para lembrar, olha, a gente fez uma força e a gente saiu de lá. Meu, quem é que está hoje em 49 níveis de Tumá? Eu não sei, a gente não sabe as contas de Hashem, mas os Yodim são todos Sadikim. Pessoal, se no 40º nível não de Tumá, se Paró conseguia, se quisesse, na verdade não quis, mudar, se Elisha ben Avuyá escutou o Bat Kol e podia voltar a fazer Tshuvá, nós estamos de primeira classe cobertos. Mas tem que querer. Elisha ben Avuyá não fez Tshuvá. Mas isso é uma escolha da pessoa. Ele acreditou tanto na Bat Kol, ele não sabia do Hidush do Rebbe de Slonim, ele acreditou tanto na Bat Kol que ele falou, não consigo. Quando a pessoa acredita que ele não consegue, nem levanta da cadeira porque não vale o esforço. Vamos retomar a pergunta. Como é que eu faço para, sentado aqui, hoje não precisa nem de ar-condicionado, é tão gostoso que não precisa nem de ar-condicionado, sentado aqui, numa boa, on the rocks. A resposta é a seguinte, tentar, o único jeito é conversar sobre isso, estudar sobre isso. E Rav Israel Salam traz outro truque, ele fala que a pessoa de vez em quando tem que fechar o olho e imaginar um julgamento. Eu lembro, uma vez, eu lembro que eu estava em Miami uma vez, eu recebi um ticket, uma multa. Colocou a moedinha lá, passou 5 minutos, levantou o negócio, eu cheguei 5 minutos atrasado, tinha uma multa. Não tem pontos na carteira lá. É tranquilo. Mas aí um amigo meu falou, olha, às vezes, se for, a multa era $150, eu lembro, é isso. Tem mishpat lá. Tem mishpat, isso. Ele falou, olha, você pode ir na corte, você pode resolver a multa. Eu, me permita a palavra aqui, tolo fui. Corte do lado de casa, marquei, recebi um papel, era audiência, uma hora que eu estava livre eu fui. Eu entrei na corte, eu lembro até hoje, era uma corte e a pior coisa é que eu ia perder $150 da multa. A não ser que o Deus me fosse mal educado, uma coisa, mas não era o caso, não estava nunca pensando nisso. Eu entrei lá, tinha um juiz sentado com aquela bata, policial que me multou, que eu nem sabia quem era, porque eu estava em cima do negócio, tinha uns escribas lá escrevendo, e algumas pessoas para serem julgadas. Eu suei frio, eu lembro o juiz falou para mim, what do you have to say? Aí eu falei, I love you, Habibi. Where can I pay the fine? Foi isso. Não tinha nada para falar. Eu não consegui abrir a boca. Na porta o cara me falou, você tem 3 opções. Eu não consegui abrir a boca, eu gaguejei, eu falei, where can I pay? Foi isso que eu falei, eu saí, paguei, falei, eu nunca mais na minha vida volto aqui. Rav Israel Salant fala, fechar o olho e imaginar que se por uma multa de $150, que não muda Bezat Hashem a vida de ninguém, a pessoa, eu fiquei tremendo, e Yom Adin não é menos do que isso. Tem que parar e pensar um pouquinho. Não ficar com medo. Não é medo, é consciência. Olhem o presente que é a Tshuvah. Que era bom quando tinha Bet HaMikdash ou não era? Espetacular. Eu imagino, eu nunca tive vivo, eu não sou tão velho assim. Não lembro, talvez vocês lembrem, eu não lembro. Era pagar a multa, né? Mas quando tinha... Era pagar a multa. Era pagar a multa. Se uma pessoa faz uma verá na época que tinha Bet HaMikdash, o que ele fazia? Depende, meu amigo. Calma. Se era shogeg, I'm so sorry, sem querer, traz um korban. Se era por querer, depende da verá, salem. Não tem conserto. Tem a verot que o conserto é o fim da vida da pessoa. Eu não vi isso escrito, mas eu posso fazer uma observação aqui simples, talvez acompanhe comigo. Eu imagino que não esteja errado. Hoje em dia nós temos um prêmio, infelizmente a gente não tem Bet HaMikdash, obviamente, de novo, mas a gente tem um prêmio que não tinha na época do Bet HaMikdash. Se uma pessoa fazia uma verá bemezit por querer naquela época, com edim, etc e tal, acabou. Hoje em dia, se uma pessoa fez uma verá com edim, tinha testemunho, etc e tal, a pessoa faz tshuvá, a verá desapareceu. Na época do Bet HaMikdash, com todo o benefício que tinha, a pessoa tinha aquilo aleno, às vezes, receber chicotadas ou ter o fim da vida dele. A tshuvá é um prêmio que nem o Bet HaMikdash, o templo, dava isso para a gente de alguma forma ou outra. Eu vi uma história, tem uma Hassidut, essa vocês nunca ouviram falar, chamado Nitra. Já ouviram falar? Quem? Nitra. Então, uma Hassidut chamada Nitra, às vezes talvez as pessoas conhecem psukim por músicas, né?
E às vezes Hassudiyot por causa de Hechsher de alguma comida. Eu já vi em algumas comidas isso. Uma das pessoas importantes nessa Hassidut, não era o Rebbe, mas uma pessoa importante, era chamado Rav Yonah Forst. Uma das pessoas importantes. Ele contou uma história, não parece sobrenome Hassid, é fácil de responder, fácil de pronunciar. Ele contou uma história em Yom Kippur, e ele falou o seguinte, olha o que era um Yom Kippur há pouco tempo atrás. Ele contou a história que ele vivenciou. Ele falou, eu me lembro, disse um dos Rabanim, ele é um dos Mashgichim, já falei para vocês que Mashgichim não é, sem desmerecer, as mulheres trabalham na cozinha, mas era um mentor emocional das pessoas. Então, ele conta que ele lembra que ele estava sendo deportado, infelizmente, do gueto, onde ele foi alocado, para Treblinka, e entre parênteses, Treblinka hoje, é feio falar isso, mas parece que está chegando no Parque Ibirapuera. Tem nada. O trilho do trem que está lá é fake, é falso. Tem nada lá de verdade. Tem muita história, tem muita tristeza, mas não tem nada que você pode ver tangente, infelizmente. Ele conta que ele estava indo para Treblinka e dentro do vagão, onde, infelizmente, bois eram transportados melhor do que seres humanos e Yehudim estavam sendo transportados junto com outras pessoas, ele contou isso em Yom Kippur, uma vez, ele viu uma pessoa loira, de olhos azuis, que chamou muita atenção e não parecia ser um Yehudi. Ele ficou com mais medo ainda, deve ter um espião aqui dentro, obviamente um soldado alemão, então ficaram um pouquinho mais longe dele. E ele viu algumas crianças que perceberam o mesmo cenário e começaram a fazer teilim, porque já estava difícil no trem e nem nos vagões, normalmente não tinham oficiais dentro do vagão. Nesse caso, tinha em cima para as pessoas não fugirem, mas dentro não tinha. Nesse caso, tinha um dentro. E ele percebe esse alemão que estava tendo uma tensão, um tumulto que ele estava causando. Ele fala, olha, eu não sou Yehudi, mas eu estou indo para o mesmo fim que vocês. Falou, por quê? Falou, porque eu decidi, meus queridos, prestem atenção o que é um Yehudi. Fazer Gerut, me converter. Mas se converter numa época dessa, para ter um fim, triste fim de, não Policarpo Quaresma, mas triste fim de um Yehudi. Se ele sim, eu vou falar para vocês o que me fez, ele contou isso no vagão, e esse Rav sobreviveu e contou essa história depois em Yom Kippur. Fazer a Gerut, me converter. Eu passei na porta de um Bet HaKnesset num dia. E eu sabia que era um dia especial para os Yehudim, e eu vi a melodia, que era uma melodia bonita, todo mundo cantando junto. Eu não sabia o que era, eu entrei, as pessoas ficaram com medo, porque eu era um oficial nazista, e eu escutei a música e mexeu comigo. O que eu vou falar para vocês? Mas quando eu olhei para a cara daqueles Yehudim, naquele momento, que é os últimos momentos do Yom Kippur, como a gente chama de Neilá, eu falei, uau, se isso é um Yehudi, eu prefiro terminar de uma forma sofrida, mais nobre como um Yehudi, com uma santidade que parecia que eu estava vendo anjos, do que terminar de uma forma chique, entre aspas, por cima, mas muito miserável, matando pessoas. E por isso que eu fiz Gerut, estou nesse vagão, esse homem alemão, que depois virou Yehudi, já um pouco antes de entrar no trem, contou essa história, teve o fim igual outras 6 milhões de Yehudim. Por quê? O que impactou ele foi a cara de Yehudim que tinham há 50 anos atrás, no Shtetl, no gueto, o pessoal fazendo tefilá em Yom Kippur. Isso é que do chá que tem dentro de qualquer Yehudi, inclusive nós. Esse é o brilho de um Yehudi que faz chuvá. Qual a coisa que Hashem mais quer no mundo? Fácil, né? Difícil errar agora, vai. Qual a coisa que Hashem mais quer no mundo? Chuvá, prova para mim. Duvido alguém me provar. Valendo um mishmosh. Tá filmando, pronto. Prova para mim que a coisa que Hashem mais quer no mundo é chuvá. Baruch atah Hashem arotzei b'tshuvah. Você fala isso todo dia, 3 vezes por dia. Baruch atah Hashem, uma coisa que você fala que Hashem quer durante o ano inteiro, você não fala mais nada. Harotzei b'tshuvah. O que Hashem quer? Harotzei, o que quer? Tshuvah.
O que Hashem mais quer no mundo é tshuva. A gente fala isso todo dia. Fiquei pensando, por um lado, a gente tem hoje em dia yeshivot como nunca teve na história do mundo. Escolas, mais religiosos, menos religiosos, shiurim, acesso, daf yomi, um monte de coisas espetaculares. Por outro lado, eu fiquei pensando, hoje em dia o homem está cada vez mais horizontal e menos vertical. Me explico. Tem cada vez mais e mais conhecimento, mas menos profundo, menos vertical. É difícil demais emocionar alguém hoje em dia. Porque na hora que ele vai se emocionar, ele pega o celular e se dispersa. Na hora que ele vai se emocionar, ele lembra de alguma outra coisa, porque eu não posso me emocionar. Não cabe com um homem do século XXI se emocionar. É ridículo isso. Dar um chacoalhão na própria pessoa é difícil demais isso. Mas o Rav Israel Salant falou, qualquer preparação para esses dias é ouro. São brachot infinitas. Por outro lado, imaginem só, pessoal, fiquei pensando comigo mesmo, com tantas yeshivot que a gente tem, tudo que a gente tem, talvez hoje em dia é mais difícil fazer tshuva. Na geração celular, smartphone, estão compactando o homem para virar um Instagram. Eu não falo isso com exagero, eu vejo isso. Estão compactando um ser humano para virar um Facebook. E você nem tem ações disso daí, quer dizer, nem revenue você não tem disso tudo. É difícil hoje em dia falar para a pessoa, você vai ser julgado. Como assim julgado? Onde eu encontro isso no Google? Se não tem no Google, então acabou. Então presta atenção. Nós estamos cada vez mais horizontal, eu tenho mais conhecimento. Eu posso entrar do meu banheiro, me permitam, na Universidade de Harvard em 3 segundos e procurar um livro, com o meu celular. Mas por outro lado, para ter a cara, para ter aquela semblante que aquele ger viu no vagão em Treblinka, de Kedushá, a pessoa precisa se sensibilizar. Precisa falar uau! E para pegar uma pessoa hoje em dia e falar uau, custa muito. Porque tem tanta distração, é sempre, eu quero crescer na horizontal, eu quero conhecer mais, saber mais, ter mais um shiur. Mas mudar, que é na vertical, isso é difícil, ser mais profundo é difícil. O que Hashem quer da gente? O que quer dizer tshuva? Em se definir de uma forma simples para mim aprender, eu acho que tshuva é ser uma pessoa saudável, é isso mesmo. Obviamente nos olhos de Hashem e das pessoas. Se a gente vê, eu acho que, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acredita que ele consegue passar um dia sem fazer nenhuma verá? Isso é tshuva. Tshuva é acreditar que se eu quiser, eu consigo passar, pessoal, escutem essa frase de impacto, um dia na minha vida, um dia, sem fazer nenhuma haverá. E não só isso, sendo uma pessoa boa. Eu posso não querer, eu tenho direito, tenho livre-arbítrio, mas se eu quiser, eu sou capaz de passar um dia, não flutuando nas nuvens, não sem comer, eu vou tomar sorvete. Quiser, não. Se eu quiser, eu consigo passar um dia sem fazer nenhuma verá. Isso aí. O que é vidui? O que é vidui? Rav Hirsch fala para a gente vidui, eu não gosto de traduzir como confissão, mas eu prefiro traduzir como proferir. Rav Hirsch fala verbalizar. Rav Hirsch fala, sabe o que quer dizer o vidui? Está ciente que meus atos fazem parte do meu passado. Isso é vidui. Se eu quiser, eu posso ter um presente diferente. Eu vou conseguir? Sei lá, depende de quanto eu querer. Porque quando eu quero cuidar das minhas aplicações, eu sou capaz de viajar para outros países, fazer outros passaportes para cuidar do meu patrimônio. Se eu quiser cuidar da minha neshama, eu também consigo fazer isso. Depende de quanto eu quero. Mas pelo menos saber, se eu quiser, eu consigo ficar um dia sem fazer nenhuma verá. Eu posso ser um doce. Eu posso estar andando e Hashem falar, oh, Abu Sakana, você é o cara que eu queria no mundo. Cada um de nós. Eu acho que tshuva é uma pessoa ser uma pessoa saudável, uma pessoa ser mais agradável com os outros. Mesmo que eu estou culpado. Se alguém vem me pedir algum favor, dá uma atençãozinha para ele. Ah, eu estou indo fazer uma mitzvah. E sorrir para o outro não é uma mitzvah? Quem falou que essa mitzvah é mais importante do que a outra? Diz, olha, detalhes de que é tshuva. Acho que, na verdade, fazer tshuva, rotzeb tshuva, que a Hashem espera da gente, é ser uma pessoa mais de boa com a vida. Fiquei pensando horas e dias nesse shiur. Peguei um Uber, hoje em dia quase que não existe mais táxi. Eu saí do Uber e veio uma mensagem, avalie o seu motorista. Fazer tshuva quer dizer o seguinte, poxa vida, o cara foi gentil comigo. Ele não me serviu mograbie, nem kakeblos e nem gefilte fish, que é o que eu queria, dentro do Uber.
Você foi gentil. E uns 5 estrelas para ele vai mudar a vida dele. Por que eu preciso ser o Wahish e não dar 5 estrelas para ele? Isso é Rotzeh B'Tshuvah. Ser uma pessoa mais de boa no mundo. Isso é Rotzeh B'Tshuvah. Ser uma pessoa mais sofisticada. Uma pessoa que fala, uau, esse é um cara gostoso de estar perto dele. Essa é uma mulher que é gostoso de estar na companhia dela. Tem que ser alguém que a esposa e o marido vão falar, uau. Pessoal, vou contar para vocês um episódio, não vou falar o nome. Eu entrei no elevador, faz 2 semanas, e eu vi uma senhora, que eu falei, eu acho que você é esposa de tal pessoa, né? Ele falou, sim. Eu falei, teu marido é um doce. Fora o que ele estuda, fora o que ele faz, olha, como pessoa. Eu vejo ele algumas vezes, teu marido é um doce. Sabe o que essa esposa falou para mim? Quase caí no chão. Eu sei que vocês estão imaginando. Você que pensa, né? Ela falou assim, Rabino, doce é o que você acha. Quando você chegar em casa, você vai ver quanto mais doce ainda ele é. Você nem viu que ele é doce. Pessoal, isso é a Rotzeh B'Tshuvah. Eu cheguei em casa, pessoal, falei para minha esposa, tô com inveja daquele cara. Bezerra Hashem, eu consigo algum dia ser tão doce quanto aquele cara. Pensei que ela falasse já é, né? É isso. Quando o Yehudi sai de uma loja, o atendente tem que falar, esse cara é um cara bom. Eu lembro o meu Shivá, quando ele saía do táxi, pessoal, ele sempre dava uma gorjeta maior, dava $8, todo mundo deixava 1, ele deixava 2, falou por quê? Ele falou, todo mundo sabe que eu sou Shivá de 1000 alunos. O que eles esperam de mim? De todo mundo $1, de mim $2. Um Yehudi tem que ser uma pessoa mais fina. Isso que é Rotzeh B'Tshuvah. Eu estava falando com um grupo de jovens, outro grupo, é sempre os meus cobaias, né? E aí, olha que interessante. Vocês são jovens também, mas era outro grupo. Ele falou assim para mim, Rabino, estava falando sobre Tshuvah, sobre Lul. Falei, Rabino, por que eu preciso fazer todos esses viduim aí? Tem algumas coisas que eu tenho certeza que eu não vou consertar, eu não estou a fim de melhorar. Pelo menos esse ano. Por que fazer esse viduim aí? Posso pular isso aí? Pergunta difícil, hein? Tem algumas averot que eu falo no viduim, na verbalização, de algumas averot que eu faço, que eu não vou melhorar. Qual é a resposta? Acho que eu falei para ele a seguinte resposta. O que você vai melhorar ou não é da sua decisão. Mas por que a gente faz vidui sobre tudo? Para o que a gente falou 2, 3 minutos atrás. Para você e eu acreditarmos que se a gente quiser, tudo isso pode ficar desvinculado da gente, a gente pode melhorar um passo em cada uma dessas coisas. E o ano que vem, mais um passo. Mas isso não tem a ver comigo. É uma escolha. Todo mundo tem escolha, todo mundo pode escolher sim ou não. Mas porque eu faço vidui de coisas que eu não estou afim de mudar, para que a gente entenda é porque eu não estou afim, não porque isso não é para mim. Eu escolhi não estar afim. Isso já é um ganho gigante. A gente tem livre-arbítrio, pessoal? Tem? Está escrito aqui, tem 3 pessoas que não têm livre-arbítrio, 3 coisas que não têm livre-arbítrio no mundo. Um rei, porque ele é o rei, presidente, né? Referente a casamento, também, com quem a pessoa vai casar, Hashem limita o livre-arbítrio dele. Tem, mas ilimitado. E em relação a Eretz Israel, quem lidera Eretz Israel, também Hashem corta as asinhas para limitar o livre-arbítrio. Fora isso, todo mundo tem livre-arbítrio. Enquanto vocês não virarem presidente daqui, ou primeiro-ministro de Israel, casaram, já foi, pronto. Então, o livre-arbítrio a gente ainda tem. Você tem que acreditar. Eu posso passar um dia igual um anjo. Eu posso passar um dia igual um anjo. Pode ou não pode? Isso é Yom Kippur. Talvez é isso Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Olha que bárbaro. É passar um dia que nem um anjo. Não come, não bebe. Você não tem força nem de falar Lashon Hara direito. Está acabado. É isso mesmo. Reza para Hashem. Hashem Yom Kippur. Mesmo quem não quer. Hoje é um dia que está chacoalhando a arquibancada em Yom Kippur. É um dia para que a gente, para que eu possa entender comigo mesmo, se eu quiser, eu consigo. Sabem que está escrito aqui? Quantas Neshamot a pessoa tem? Vocês sabem? Como a Neshama da pessoa é dividida? 5. Tem Naran, Nefesh, Ruach, Neshama e Chaya Yehidah. Ravoube fala para a gente, no livro dele, que a Neshama, top, a 5 estrelas, o penthouse, a pessoa só pode ficar em touch com ela uma vez por ano em um momento, Neilá de Yom Kippur. É o momento de sentir um pouco do malach, do anjo que tem dentro de mim, homem ou mulher. E para terminar, queria sugerir um pequeno ponto referente a Tshuvah, é o seguinte.
Rav Israel Salant tinha um aluno, que ele tinha 3 alunos, mas um dos grandes alunos dele é chamado Rav Yitzhak Blazer, e quem conta isso é o Havetz Chaim. O Havetz Chaim, nos livros dele, eu não lembro dele ter contado histórias de outras pessoas. O Havetz Chaim conta, essa história ele conta, que sobre o aluno de Rav Israel Salant, Rav Yitzhak Blazer, que teve um sonho, o seguinte, que como que é o julgamento lá em cima? Então ele falou, apareceu no sonho para ele o seguinte, assim contra o Havetz Haim, a gente não tem nem ideia como é o julgamento lá em cima. As minúcias que a Kadosh Baruch Hu julga a pessoa, a gente não tem nem ideia. Mas ele adicionou uma coisa. Isso ainda é fichinha perante o julgamento do dibur da fala da pessoa. Quer dizer, o que o julgamento de Hashem é feito, é fichinha ainda perante, meus queridos, a fala que a pessoa usa ou deixa de usar. Talvez valha uma consideração final aqui. Como a gente usa a boca, pessoal? Ou o dedo para escrever, vai, na mesa, hoje em dia. Ah, será? Eu só falei para ele, eu só falei para ela. Eu só falei para o meu filho. Como assim, só falei? A boca da pessoa é uma flecha, é um míssil. Eu só falei para minha esposa. Quer ver como funciona? Fala para a tua esposa, cartão liberado. Vai ver que, que funciona, não é? Então, a boca da pessoa é poderosíssima. No Shamaim é espetacular. É isso. A pessoa tem que chuvar, a pessoa ser mais agradável com a Hashem e com os outros também. Contam até que tinha um marido que ele liga para o Rabino desesperado. Ele fala para o Rabino, Rav, eu descobri que minha esposa está querendo me envenenar. Como assim? Como assim? Fala, quer me envenenar? O que eu faço? Falou, calma, deixa eu falar com tua esposa, né? Falei, mas o que ela quer? Falou, está envenenando meu chá, Rabino. Eu vi. Aí o Rabino vai lá e conversa com a esposa, fica 1 hora, 2 horas, depois de 2 horas e meia, termina, o marido liga para o Rabino e fala, e aí, Rav? Falou, olha, agora que eu conversei 2 horas e meia com sua esposa, é melhor o senhor beber o chá mesmo. A gente pode se tornar esposa, um marido desagradável em casa, que na verdade, aparentemente, não seja o caso de ninguém aqui, não é? De ninguém, nenhum Yehudi, mas é melhor beber o chá. Chuvá é ser uma pessoa agradável. Quando o marido chega em casa, depois tem que falar Yuhu, meu marido chegou. Quando a mulher chega em casa, tem que falar Yuhu. Tá bom, tem momentos para discutir coisas que são chatas, mas tem que curtir. Melhor não tomar o chá. Posso dar o título do shiur, né? Você tomaria o chá? Né? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Uma atitude gentil muda a vida. E com essa história a gente termina. História verdadeira. O nome não era Rav, não era Rebbe, não era nada. Um simples Bachur Yeshiva. Simples não, que todo Bachur Yeshiva já não é simples. Chamado Akiva Feldstein. Estudou em Ponovitch. Já ouviram falar de Ponovitch? Halab, veio de Halab, Ponovitch. Então, o famoso Yeshiva de Ponovitch, quem nunca foi para lá, aterriza Ben Gurion Airport, pega um táxi e vai para Bnei Brak. Então, ele estudou lá, ele recebeu um convite de um Hatan, que estava, o noivo estava indo casar na Suíça. Agora atenção, presta atenção junto comigo. Ponovitch não é um Yeshiva que tem 20 pessoas, tem quantas pessoas lá? 1000. Obviamente que ninguém fala os 1000 estão convidados. Talvez na Suíça é mais fácil, né? Porque ninguém vai vir, né? Mas ele mandou um convite. Então, Akiva abriu o convite, viu o nome do Hatan, eu vou falar para vocês, Jonathan Schweitzer. Falou pro cara, Mabruk. Nunca vi, nunca ouvi falar, nunca imaginei quem ele é, veio por engano. Só que ele tirou o convite lá e tinha um papel dentro do convite escrito à mão. Aí ele lê, pessoal, as seguintes palavras no bilhete. Isso era o Tzebit Shuvah, assim, uma pessoa mais agradável. O Hatan escreveu para ele o seguinte: adoraria se você viesse no meu casamento. Sei que é longe e talvez você não vai vir, mas preciso te falar uma coisa. Eu queria que você soubesse que você mudou a minha vida. Assinado, Jonathan, o Hatan. Nesse momento, o aluno de Akiva, que recebeu o convite, falou, epa, meu, o cara brisou total. Você mudou minha vida? O que eu mudei a vida dele? Aí ele falou, quer dizer, ele não falou brisou, em hebraico, brisácia. Total. O que você mudou minha vida?
Ele liga para o Hatan e o Hatan fala o seguinte: você não sabe, mas eu sei, eu faço questão de te agradecer. Eu cheguei da Suíça para Ponovitch. A viagem é relativamente perto, mas o clima é diferente, o humor das pessoas é diferente, a emoção é diferente, e eu me senti um pinguim fora da Antártida. Eu estava perdido em Ponovitch. Eu falei algumas vezes para os meus pais, eu vou embora dessa yeshiva, porque eu não estou me encontrando aqui, está me fazendo mal. Eu não quero mais ficar aqui. Eu peguei meus livros, eu estava indo embora da yeshiva, e de repente um cara segurou meu paletó, meu blazer e minha camisa e falou: só um segundinho. Abaixou minha gola, arrumou, falou: você fica mais arrumado e mais bonito com a gola para baixo. Boker Tov. Foi naquele momento que eu falei para mim mesmo: uau, tem alguém que se preocupa comigo aqui dentro? Esse lugar é para mim. E por isso que hoje eu estou casando com uma mulher, que é uma mulher de Torá. Eu fiquei anos em Ponovitch e eu estou te mandando o convite para agradecer, porque o fato que você abaixou minha gola, você mudou minha vida, a vida dos meus filhos, meus netos e até o fim da eternidade de Bnei Israel. Pessoal, a coisa que Hashem mais quer é o Tzei B'Tshuvah. O Tzei B'Tshuvah é com Hashem e com os outros. Qual a primeira coisa que Hashem criou no mundo? Vocês nunca mais esquecerem do show de hoje. Qual a primeira coisa que Hashem criou no mundo? Ah, claro que não. Tshuvah não. Fica fácil se fosse Tshuvah. Qual o primeiro passuco? Primeiras duas palavras da Torá. Primeiras duas palavras da Torá. Bereshit, Bara. O que é Bara? Criou. O que é Bereshit? Um novo começo. Bereshit Bara. A primeira criação de Akadosh Baruch Hu foi um novo começo. Que exatamente a gente possa eu chacoalhar um pouquinho a minha pessoa e tem as brachot que Rav Israel Misralant falou que qualquer preparação que a gente faz para esses dias, chacoalha a pessoa, que a gente tenha brachot, nós, Bnei Israel, amém, que